Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco e estamos aqui para mais um vídeo de Geometria do POT nível 2. Nesse vídeo agora iniciaremos a aula 7, onde faremos primeiro aqui nesse vídeo a teoria de ângulos na circunferência. Tá? Muito bem, então vamos começar aqui com o conceito de ângulo central. Então, o que é o ângulo central? O ângulo central, você vai ter uma circunferência, tá? Então, está aqui o centro da circunferência, que é o ponto O. E aí, eu vou te dar dois pontos aqui, por exemplo, A e B, sobre a circunferência, que vão fazer um arco aqui, AB. Então, esse ângulo AOB, vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Esse ângulo θ, ele é o ângulo central relativo ao arco AB. Então a gente diz que o arco, né, a medida dele é igual à medida do seu ângulo central. Tá? Então esse aqui é o primeiro tipo de ângulo na circunferência que a gente vai ter. O segundo tipo é o chamado ângulo inscrito. Tá? Então o que é um ângulo inscrito? O ângulo inscrito ele é formado por duas cordas da circunferência que têm uma extremidade em comum. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei essas duas cordas, corda AP e corda BP, né, que tem essa extremidade em comum. Esse ângulo aqui, vou chamar de alfa, esse ângulo daqui, ele é um ângulo inscrito na circunferência. E aí, qual é a propriedade que a gente tem sobre ângulos inscritos? A propriedade é a seguinte, que esse ângulo APB, que é o ângulo inscrito, ele é a metade do arco para o qual ele está olhando. Então, esse ângulo inscrito, APB, ele é a metade do ângulo central correspondente ou a metade do arco que ele está enxergando. Né? Então, vamos lá, vamos ver a demonstração desse fato aqui bem rapidamente. Tá? Para ficar uma prova bem completa, assim, né, o ideal seria você fazer alguns casos de acordo com se o centro da circunferência está aqui dentro dessa região, se ele está para a direita, se ele está para cá, se ele está em cima, né, de uma das cordas. Tá? Mas para não ficar chatão, como tudo é completamente análogo, tá? Vamos fazer a demonstração para apenas um dos casos. Tá? Então vamos provar que esse ângulo alfa aqui é a metade desse arco. Então, para trabalhar, ligar o arco com o ângulo, a gente vai usar o ângulo central. Tá? Então a gente vai pegar aqui o centro da nossa circunferência, centro O, e vamos ligar aqui, ó. Beleza? Aí o que vai acontecer? Ó? É tudo raio aqui, né? É raio, raio e raio. Então eu tenho dois triângulos ali que são isósceles. Então, por exemplo, se eu chamar esse ângulozinho aqui de x, esse aqui também vai ser x. E se eu chamar esse ângulozinho aqui de y, esse ângulozinho aqui também vai ser y. Então, o que a gente tem aqui da figura? Ó, a gente tem que o alfa é igual a x mais y. E se a gente usar o bumerangue, ou a asa delta, como você preferir, o ângulo AOB
ele é igual ao quê? X mais y, né? É a soma desses três, né? Então é x mais y mais y. Ou seja, o AOB, ele é 2x mais 2y. E aí, com isso, como esse AOB é ângulo central, ele é igual ao arco, a gente prova que o ângulo alfa é a metade do arco que ele está enxergando, tá? Que era o que a gente queria aqui. Beleza. Muito bem. Agora, a gente pode fazer uma observação aqui importante, tá? Que aparece bastante em determinados problemas. Que observação é essa? Bem simples. Imagina que você tem aqui um diâmetro da sua circunferência, tá? O diâmetro é a corda aqui que passa pelo centro. Qualquer ângulo inscrito que esteja enxergando um diâmetro tem que ser um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque como isso aqui é um diâmetro e a minha circunferência toda mede 360, esse arco AB é de 180. Então esse ângulo APB, metade desse arco, vai valer 90. Tá? Então a observação aqui é que um ângulo inscrito que esteja olhando para um diâmetro de uma circunferência, ele mede 90 graus. Beleza? Então temos esses dois primeiros tipos de ângulo. O que mais a gente vai ter? A gente vai ter um outro tipo de ângulo muito importante, que às vezes é negligenciado, deixado de lado, mas ele é extremamente importante, tá? Tão importante quanto o ângulo inscrito, que é o chamado ângulo de segmento, ou ângulo entre tangente e corda, tá? E, de fato, ele é essencialmente uma degeneração do ângulo inscrito, né? Quando uma das cordas tende para uma tangente, tá? Muito bem, então como é que é isso aqui? Esse ângulo de segmento é quando você tem uma tangente aqui, ó. Vou chamar esse ponto de tangência aqui de T. E aí você pega uma corda da sua circunferência passando por esse ponto T. Vou chamar aqui de A. Vou chamar aqui, pegar um ponto qualquer aqui só para poder me referir a ele. Ponto B aqui nessa tangente, um ponto qualquer, tá? Então, qual é a propriedade do ângulo de segmento? A propriedade do ângulo de segmento é que seria esse ângulo aqui, ó. Seria esse ângulo. Esse ângulo de segmento ATB, né, que repara, é o ângulo entre a tangente e a corda. Esse ângulo é metade do arco, tá? Então, o ATB aqui é AB sobre 2. Beleza? Muito bem. Então, como é que a gente demonstra isso daqui? De novo, a gente teria alguns casos a considerar. Por simplicidade, vou considerar apenas um deles. Os outros são completamente análogos e a intenção é passar a ideia da demonstração. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vamos considerar aqui o centro da circunferência, né? O que a gente vai usar? A gente vai usar a seguinte propriedade. Se eu tenho uma circunferência de centro O e eu peguei uma tangente a ela, cujo ponto de tangência é T, quando eu ligo do O até o T, até o ponto de tangência, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, tá? Muito bem, então vamos fechar esse triângulo aqui, que é um triângulo isósceles. Beleza? E o que vai acontecer? Ó? Se eu chamar esse ângulo aqui, que é o meu ângulo
de segmento. Se eu chamo esse ângulo de alfa, o que eu vou ter? Ó? Aqui, para completar os 90 graus, esse cara daqui, ele é 90 graus menos alfa. Como o triângulo é isósceles, esse cara daqui vai ter que ser também 90 graus menos alfa. E aí, esse cara aqui, ó, por conseguinte, vai ter que ser 2 alfa. Então a gente provou que o ATB, que é alfa, é 2 alfa sobre 2, que é o AOT sobre 2, que é a metade do arco AT. Legal? Então, a propriedade aqui importante, né, que é a propriedade do ângulo de segmento. Muito bem. E nosso quarto tipo de ângulo são os chamados ângulos excêntricos. Como é que são esses ângulos excêntricos? Tem de dois tipos. Você vai ter o excêntrico interno, que é esse ângulo aqui formado por duas cordas que se intersectam na circunferência, no interior dela. E você vai ter aqui também o chamado ângulo excêntrico externo, que seria esse aqui que se intersecta fora da circunferência. Então, vamos chamar esse aqui de alfa, esse aqui de beta. E o que a gente vai ter? Esse aqui, que é o ângulo excêntrico externo, para esse camarada, você vai ter que esse ângulo excêntrico externo alfa é igual à soma desses dois arcos aqui dividido por 2, ou a semissoma desses dois arcos. Então, vai ser o arco AD mais o arco BC dividido por 2. E aqui, esse ângulo beta, ele vai ser a semidiferença desses dois arcos. Tá? Então, muito bem, vamos dar uma prova rápida disso, né? Porque é tudo muito parecido com o que a gente já fez. Vamos dar uma prova rápida disso só para completar aqui, tá? Então, como é que é uma prova bem rápida disso aqui, ó? Chama esse ângulo aqui de x, esse aqui de y. Pelo teorema do ângulo externo, o ângulo alfa é x mais y. Só quem é o x? Ó? O x é ângulo inscrito, então é metade de BC. E o y é ângulo inscrito, então é metade de AD. Então o alfa tem que ser a metade de AD mais a metade de BC. E aqui nesse caso, como é que a gente faz? A gente vai traçar aqui esse camarada, o AC. Vou chamar aqui de x, aqui de y. Pelo teorema do ângulo externo, x é beta mais y. Então o beta é x menos y. Só quem é o x? Metade do AD, ângulo inscrito. Quem é o y? Metade do BC, ângulo inscrito. Então, o beta tem que ser metade do AD menos metade do BC. Beleza? Então, isso conclui a teoria desse vídeo e eu te espero nos próximos vídeos, onde faremos, por exemplo, exercícios aqui referentes à aula 7. Beleza? Até a próxima.